Eu estou com um texto no meu coração, irmãos, para aplicar a vida de vocês. A princípio, esse texto vai lhe fazer pensar que não tem nada a ver com a temática de família. Mas à medida que eu for ministrando, você vai entender onde o Espírito de Deus vai chegar. Eu não lerei os 20 versículos, porque eu quero ganhar tempo, as horas passam rápido. Como diz um profeta amigo meu, o tempo urge. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 20. Glória a Deus. Capítulo de número 1, versículo de número 20. Aqueles que encontraram, por gentileza, digam glória a Deus. A Bíblia que tenho em mãos está escrito assim: para onde o Espírito queria ir, iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Lerei novamente. Para onde o Espírito queria ir, iam para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. O livro do profeta Ezequiel, cujo nome significa algo muito relevante para as nossas vidas. Ezequiel significa Deus fortalece. Você pode repetir comigo? Diga: Deus fortalece. A história bíblica vai nos dizer que esse moço, ele a princípio, irmãos, estava estudando, se dedicando ao ofício sacerdotal. Não passava pela sua mente que Deus o levantaria como profeta. Mas o céu decidiu chamá-lo ao ofício de profeta. No contexto histórico, no ano 593 antes de Cristo, há 4 anos depois que Ezequiel chega na segunda leva de exilados judeus na Babilônia, o capítulo 1 nos faz entender que ele estabeleceu-se junto com os judeus à beira de um rio chamado Quebar. E segundo a geografia bíblica vai nos informar que este rio Quebar, na Babilônia, ele era um rio de uma extensão longa. Ele era navegável e ficava a 80 quilômetros da região sudeste da Babilônia. Mas quando você volta a sua atenção a Ezequiel, eu fiz uma pergunta ao Espírito de Deus, e disse: Deus, por quê? E tu chamaste Ezequiel dentro da Babilônia ao ofício de profeta. E o Espírito de Deus, irmãos, nos fez entender que existia alguns propósitos. Existia uma missão do profeta, pastor Paulo, dentro da Babilônia. Primeiro, ele precisaria expor aos judeus a razão do cativeiro de 70 anos. Segundo, Edinaldo, Ezequiel precisava predizer a queda de Jerusalém. Ele fez parte da segunda leva dos judeus levados, foram 3 levas. Após a terceira, Jerusalém foi totalmente destruída. Terceiro, Ezequiel tinha a missão de conduzir o povo exilado de volta a uma comunhão com Deus. E quarto, Ezequiel tinha a incumbência de avivar a esperança dos judeus com a promessa da repatriação
para o povo retornar à sua nação de origem. E quando você deixa a sua Bíblia aberta, o capítulo 1, não feche a sua Bíblia, por favor. O capítulo 1 vai nos revelar que Deus dá a Ezequiel as visões, que começaram no versículo de número 4. E qual era o propósito, a princípio dessas visões também, pastor? Era reacender nos judeus a chama da esperança. E algumas coisas profundamente interessantes na sequência dessas visões, do versículo 4 em diante, surgem, primeiro, 4 animais que estão sobre o governo do Espírito de Deus. E quando você vê o versículo 12, esses 4 animais, eles manifestam 3 tipos de características. Primeiro, eles andavam para frente, diz o versículo 12, repita comigo, andavam para frente. Segundo, eles andavam para onde o Espírito ia, diga, eles andavam para onde o Espírito ia. Terceiro, eles não se viravam, nem para a direita e nem para a esquerda, quando eles se movimentavam. E a primeira lição do versículo 12, que Deus nos faz aplicar nessa noite, é quando nós nos viramos, a probabilidade, irmãos, é perdermos a noção das coisas espirituais. A ordem de Deus para a igreja e para as famílias que servem a Deus, nesses últimos dias, continua sendo olharmos somente para a frente. Quando olhamos para frente, é sinônimo que temos um alvo, temos um objetivo. E qual é o nosso maior objetivo a não ser Cristo? E o autor aos Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 12, verso 2, ele nos recomenda dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Do versículo 16 ao versículo 25, Ezequiel vê uma espécie, pastor Marcelo, de cargo-trono em movimento constante. A Bíblia nos faz entender, irmãos, que Deus é manifestado como um carro móvel. O trono de Deus se movimenta 24 horas. Eu gostaria que você olhasse carinhosamente para quem está perto de você e diga assim, o nosso Deus não é inerte, Ele se movimenta. Ele não para. A visão de Ezequiel viu que é como um trono móvel, se movimentando de um lado para o outro, sobre o governo do Espírito. Pois na linguagem figurada da visão, a simbologia é que a soberania de Deus está sobre todas as coisas que Ele criou, dentro dessa esfera da criação. Pois o que na verdade Deus estava querendo dizer aos judeus, já no capítulo 1, que eles estavam no exílio sim, mas até mesmo cativos, Deus estava dizendo aos judeus, eu visitarei vocês, porque eu não me limito ao espaço de Jerusalém. Irmãos, o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus atemporal. O Deus a quem nós servimos é um Deus transcendente. O nosso Deus é um Deus que governa e cria o tempo ao mesmo tempo. O nosso Deus é um Deus transcendente, Ele não se limita ao espaço terreno do homem. Alguns comentaristas vão dizer que, segundo acreditam eles, que essas rodas do versículo 12 em diante, que se movimentam pelo governo do Espírito de Deus, no versículo 20, representa Israel, e o tempo da sua existência na terra. E o Espírito de Deus aplicou isso ao meu coração,
Porque eu tomo a liberdade nessa noite para acreditar que a igreja também se encaixa muito bem neste versículo 20. A igreja é a linguagem figurada dessas rodas que são comandadas pelo Espírito de Deus. E quando ela é governada pelo Espírito de Deus, qual é a consequência, pastor Almir? Ela é imediatamente dentro das famílias. E quais são as consequências na família quando ela é governada pelo Espírito de Deus? Você pode repetir comigo, diga: famílias governadas pelo Espírito de Deus. Como ensaio ficou bom, repita comigo: famílias governadas pelo Espírito de Deus. A primeira consequência de uma família governada pelo Espírito de Deus neste século 21, qual é, pastor? É que ela sabe para onde ela está indo. Irmãos, os dias odiernos que nós estamos vivendo têm sido dias perigosíssimos para as famílias. O adversário da igreja, Satanás, sabe que ele não pode destruir a igreja, por causa da promessa que o próprio Cristo fez em Mateus 16, 18, Jesus respondendo a Pedro diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele, sabendo disso, o que ele faz, pastor? Ele gira a sua metralhadora no sentido espiritual contra as famílias que representam o povo de Deus na terra. Há uma visão, irmãos, muito preocupante, porque o propósito do diabo é destruir as famílias. Só assim ele vai conseguir atingir a igreja. Escute, o espírito do diabo está atuando com muita velocidade sobre a terra para destruir as famílias, principalmente as famílias que servem a Deus. E o que ele está tentando fazer, pastor? O propósito dele é amarrar todas as famílias que representam o governo de Deus na terra, uma visão materialista e puramente terrena. Pois esta tem sido uma das maiores armas do reino das trevas. Ora, visto, irmãos, o nível de ganância que nós estamos vivendo, o nível de corrupção, de prostituição, de violência, irmãos, o nível de degradação moral do mundo que vivemos chegou no seu nível mais elevado que você possa pensar, imaginar. E com todo esse quadro, Satanás quer nos fazer acreditar, Alexandre, que não há mais saída nem para as famílias que temem e servem a Deus. Mas eu tenho uma notícia de Deus nessa noite para todas as famílias aqui da Filadélfia, da freguesia. O pau está quebrando, pastor, tá, e vai quebrar mais ainda, mas nós sabemos para onde nós estamos indo, porque a igreja vai para cima, e é para lá que ela vai se refugiar em Deus. Salomão vai dizer em Provérbios 15, 24, o caminho do sábio é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Levante a sua mão, levante a sua mão, porque eu já sinto Jesus no ambiente nesta noite. Diga comigo, pastor, eu sei para onde eu estou indo. Abra sua boca e glorifique a Deus, porque Satanás fica doido com isso, porque ele sabe que esta igreja, irmãos, ela está em Deus e ela será escondida por Deus. Ele prominamanto, rebaraçaidio, ele vai tentar de todas as formas, mas Deus tem um caminho de refúgio para a igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas tem uma coisa, Salomão escreve Provérbios 15, 24, 1000 anos depois vem o apóstolo Paulo.
vem escrevendo a carta aos Colossenses. Você pode abrir a sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, olha o versículo de número 1 e o versículo de número 2, Paulo diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Escute, suporte as lutas dessa terra só mais um pouquinho. Deus não vai nos perder, e muito menos a nossa família, para Satanás, irmãos. Ainda que ele tenha, pastor Marcelo, que pegar nas nossas mãos e da nossa família e nos dar uma sacudidela, porque foi isso que Deus fez com Ló e com a sua família dentro das cidades de Sodoma e Gomorra. Você lembra? Em Gênesis capítulo 19, verso 15 e 17, parece-me que Ló já estava com a sua família, como muitas famílias estão vivendo nesses últimos dias, acomodada e conformada ao sistema parecido com os da cidade de Sodoma e de Gomorra, que cheirava mal as narinas de Deus. Quando Deus decidiu destruir as cidades, pelo nível, Aline, de amizade que ele tinha com Abraão, ele não destruiu as cidades sem que antes tirasse Ló e a sua família de dentro daquela cidade. Só que a Bíblia vai dizer no verso 15 até o 17, que os anjos tiveram que apressar Ló. Parecia, Reginaldo, que ele estava bem à vontade. Não é assim que nós ficamos? Tem gente que não está nem aí, irmãos, com a hora do Brasil. Aí os anjos pegam pela mão de Ló, pela mão da mulher de Ló e das filhas, dá uma sacudidela, e o verso 17 vai dizer assim, Alexandre: apressa-te, escapa-te por tua vida, não olhes para trás, em toda esta caminha, foge para o monte, para que tu não pereças. Numa linguagem literal, acredita-se a geografia bíblica que Sodoma e Gomorra ficavam num vale, por isso Deus deu ordem para eles subir para um lugar alto e se refugiar. Mas no sentido espiritual, o socorro da igreja, irmãos, vai ser para cima. A Bíblia diz em Hebreus 12, 22, que o monte Sião, aonde habita Deus e os seus anjos, é o lugar onde a igreja vai habitar. Então o pau vai quebrar aqui, vai, porque vai estreitar mais ainda, mas o monte Sião está aguardando a nossa chegada. Quem acredita nisso, levante a sua mão e dê um glória a Deus lindo para Jesus nessa noite, porque ainda vale a pena ser governado pelo Espírito de Deus. Tem gente, irmãos, que já perdeu essa esperança. Mas quem está governado pelo Espírito de Deus, as famílias, sabe para onde está indo. Você pode repetir de novo, diga: Deus, eu sei para onde estou indo. Pastor, qual é a outra consequência de uma família governada pelo Espírito de Deus? Ela é alcançada, irmãos, pelas bênçãos de Deus. Repita comigo: uma família governada pelo Espírito de Deus, ela é alcançada pelas bênçãos de Deus. A Bíblia vai nos informar que dentro de uma vontade permissiva de Deus, Deus permitiu que um fato triste ocorresse para que uma família do Antigo Testamento fosse alcançada pelas bênçãos de Deus. Que família foi essa, pastor Almir?
A Bíblia diz que foi a família de um homem chamado Obed-Edom. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 14, você encontra esta história. Por uma atitude precipitada de Davi, incoerente, ele dá ordem para o retorno da arca da casa de Abinadab para Jerusalém, só que de uma forma totalmente inversa ao padrão que a Bíblia estabelecia na lei, dada a Moisés no Sinai. A arca teria que ser levada sobre os ombros, mas Davi, com pressa, ele manda colocar a arca sobre o carro de bois. E qual foi, pastor, a consequência disso? A Bíblia diz que foi a morte de um jovem levita chamado Uza, e por consequência desse triste episódio, Davi se entristece. Ele dá ordem que a arca repousasse na casa de Obed-Edom. Ao chegar a arca no seio desta família, algo de extraordinário acontece no versículo 14, que é totalmente, irmãos, um contraste do versículo 10. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 10, vai dizer que quando o carro de boi começa a se movimentar, a arca parecia que ia cair de cima. Uza toca na arca e Deus fulmina ele. Quando no versículo 10 aparece um momento triste de morte, no versículo 14, a Bíblia vai nos dizer que a consequência foi de bênção superabundante durante 3 meses. E o texto diz: e Deus abençoou a casa de Obed-Edom por 3 meses. Quantos meses, irmãos? Esta família foi virada do avesso com as bênçãos do Deus de Israel. Isso nos reporta a entender que algumas coisas, pastor Almir, aconteceram na família de Obed-Edom, sim, e que podem acontecer na nossa também. Qual é? E que fato viveu a família de Obed-Edom por ter sido governada pelo Espírito de Deus? Primeiro, esta casa se tornou um santuário do Deus vivo, irmãos. A arca, ela era a representação da glória de Deus, e na linguagem da tipologia é um tipo de Cristo. Quando a arca repousa 3 meses na casa de Obed-Edom, o lar de Obed-Edom se tornou um santuário do Deus vivo. A arca trouxe a família de Obed-Edom a um sentimento de adoração. E eu pergunto nesta noite, e eu quero ser bem sincero e verbalizar o que eu vou dizer, irmãos, hoje, na casa de muitas famílias crentes, se ouve de tudo: briga, contenda, discórdia, menos hinos de adoração e de louvor a Deus. Isto é sinônimo de que o Espírito de Deus não governa uma casa e uma família como esta. Porque uma família governada pelo Espírito de Deus, irmãos, eu já fui em lar de tanta simplicidade, mas ao chegar no portão, eu senti a atmosfera tomada pela glória de Deus. A presença de Deus, irmãos, é algo muito, muito relevante, e que fez, faz e fará toda a diferença na nossa trajetória de vida familiar. Se o seu lar não é um santuário de adoração ao Senhor, peça ao Espírito de Deus para voltar a governar a sua casa, a sua família. A casa de Obed-Edom, irmãos, viveu o impacto de ter um lar santificado, porque a presença de Deus onde está, ela se prolifera, ela se manifesta de uma forma muito linda, trazendo temor e tremor
a quem sente a sua presença. Terceiro, pastor, um lar que tem o governo do Espírito de Deus, ele é blindado de todos os ataques do inimigo. Você pode dizer isso para quem está perto de você, diga assim: descanse, mesmo com essa violência, a sua família está blindada por Deus. Oh, alabarachando, eminamandura mandará saide. Oh, Deus vai blindar a sua família mais ainda para esses últimos dias. Isto não significa dizer que nós não vamos viver ataques, não, pastor. Vai ter levante, vai ter oposição, vai ter ataque, mas nada vai poder prevalecer contra uma família blindada por Deus. Se a sua casa está blindada, levante a mão, dá um glória a Deus lindo para Jesus e adore a Deus. Você sabe o significado do nome Obed-edom, servo vermelho? Irmãos, sobre a nossa casa ainda está o sangue poderoso de Jesus. Aleluia! E quarto, e eu termino aqui. Uma casa governada pelo Espírito de Deus, ela traz consigo o conteúdo que estava dentro da arca. A arca era uma das mobílias de maior relevância dentro do tabernáculo. Ela não ficava no átrio externo nem interno, ela ficava no santíssimo lugar. Só quem entrava e tinha a visualização era o sumo sacerdote, quando ele entrava ministrando para espargir o sangue sobre a tampa, que é o propiciatório, um tipo de Cristo. Sobre a tampa existia 2 querubins, um olhando para o outro, e dentro da arca existia 3 elementos. Aguce a sua atenção, já estou terminando. 3 elementos de muita relevância. Primeiro, dentro da arca existia a tábua da lei. Deus dizendo a Israel que as infalíveis promessas que ele havia feito, elas não se perderiam. O que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Números 29:13 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor e não faria, ou falaria e não, se foi Deus que te falou, descanse. A promessa de Deus está de pé na sua vida. Você recebe isso nessa noite? Deus vai cumprir na sua vida. Segundo, dentro da arca tinha o pote do maná. Repita comigo: pote do maná. É Deus dizendo a Israel: eu sou um Deus provedor. 40 anos no deserto, eu cuidei de vocês, e rebeldes, hein? Deus, irmãos, vai continuar cuidando da nossa família. Aleluia. Oh Jesus, há uma preocupação grande que Satanás está tentando atingir a mente de muitos crentes. Ei, mas o Deus dessa igreja, ele é e continuará sendo um Deus provedor. Davi vai dizer no Salmo 37, verso 25: fui moço e hoje sou velho, nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ei, irmãos, Deus ainda tem os seus veículos que trabalham a seu serviço. Se Deus quiser, ainda hoje Ele usa corvo para alimentar crentes. E se corvo não aparecer, pastor, Deus vai usar anjos. Se não tiver anjo, Deus vai usar os santos da terra. Se não tiver santo, Deus vai usar até o ímpio. E se o ímpio não se apresentar, ele se levantará do trono para te fazer saber que ele é um Deus que cuida e vai cuidar da sua casa e da sua família. Assim diz o Senhor.
Aleluia. E prominas. Oh, aleluia. Vem aqui para cima, eu vou terminar aqui agora. Eita. Vai dando glória aí, crente. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Vai adorando, irmãos, vai adorando a esse Deus. Enquanto você adora, a provisão de Deus chega. Ei, para de ficar atribulado com essa crise. O que Deus vai fazer do Brasil vai competir a Ele fazer, e não a você. Ele é Deus. Oh, aleluia. Eu tenho a última coisa para lhe dizer. E agora o que eu vou dizer pode bater doído em alguém aqui, mas eu não vou levar para casa, não. A Bíblia vai detalhar e dizer que dentro da arca tinha a tábua da lei, o pote do maná, mas a vara de Arão que floresceu no deserto. A vara de Arão fala de 3 coisas: autoridade, poder e controle de Deus na hora da escolha. Teve uma confusão lá, quem seria o sacerdote? Aí alguém dizia que Moisés estava puxando sardinha para Arão. Aí Deus disse: tudo bem, Moisés, diga para os príncipes para separarem 12 varas e colocar no deserto, aqui florescer. Emanto canusse reminamanto rebarás. Deus tem controle de quem Ele escolhe, de quem Ele chama. Só tem uma coisa: a autoridade de Deus é dada a quem Deus compete dar. É delegada por Deus, não é por homem. E eu estou vendo nesses últimos dias algo que tem preocupado ao meu coração como pastor, irmãos. O que tem de filho mandando dentro de casa é uma coisa absurda. Deus te colocou como autoridade de Deus dentro da sua família. Aos pais que aqui estão, quem manda dentro de casa é vocês. A vara da autoridade está na mão de vocês. Não perca isso. Porque senão a sua família vai virar, me perdoe a expressão chula, vai virar um pandemônio, se houver uma inversão de valores. Essa hierarquia não foi quebrada por Deus. Pai e mãe ainda é autoridade dentro de casa. A vara da autoridade está sobre a sua vida. Ao pai e à mãe que aqui está. Família governada pelo Espírito de Deus, irmãos, vive de forma ordenada.